Um voto, alteração pela Lei 13.183, a previsão facultativa ao segurado prestes a obter a aposentadoria por tempo de contribuição, de afastar a aplicação do fator previdenciário desde que tivesse, era conhecida a regra 85-95, desde que tivesse alcançado determinada soma de idade e tempo de contribuição. Aí seria possível afastar o fator previdenciário. A recente reforma, agora não tão recente, promovida pela Emenda Constitucional 103 de 2019, eliminou a hipótese de aposentadoria somente por tempo de contribuição, e consolidando a inativação programada que atualmente requer tanto uma idade mínima quanto um período mínimo de contribuição para sua concessão. O fator previdenciário, que antes era aplicado de forma obrigatória, no caso de tempo de contribuição, e de maneira facultativa na aposentadoria por idade, subsistiu, contudo, a título de ilustração, na regra de transição aplicada ao segurado, a quem ainda faltasse um pouco, um período, um lapso pequeno para se aposentar por tempo de contribuição. Decididos foram pelo legislador. O legislador estabeleceu. Então, o legislador deve, se ele estabeleceu, o impacto gerado é o impacto do próprio legislador ao estabelecer a regra definitiva. O impacto seria muito maior se o legislador tivesse acertado, porque a regra de transição, o impacto seria maior ainda. O que houve realmente foi um erro na aplicação. Então, olá, meus amigos e minhas amigas, mais uma vez nós estamos aqui falando sobre a revisão da vida toda e eu vou aqui trazer aqui pedacinhos de julgamentos anteriores das ADIs, das últimas, das ADIs. Por quê? Porque nós temos decisões hoje, nos dias atuais, vou falar hoje, dias atuais, tá? Como está sendo o julgamento hoje, Como a fala, como eu já falei num dos meus vídeos, sobre o ministro, Alexandre de Moraes, a decisão dele, porque ele foi um dos defensores da revisão da vida toda. Então você vai acompanhar comigo parte do julgamento, uma decisão aí, para você que não assistiu, acompanhe, para você ver se muda algum entendimento antes e hoje. Acompanha comigo. Aplicar a decisão da revisão da vida toda. E passo ao voto. Farei uma síntese do voto. Aqui, como já dito da tribuna, a questão consiste em saber se a suspensão do processamento de demandas relativas ao tema 1102 de repercussão geral deve ser mantida mesmo após as decisões proferidas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 2110 e 2111, que trataram da chamada revisão da vida toda. Eu já proferi algumas decisões no sentido de manter a suspensão das ações na forma que havia sido estabelecida no tema 1102 da relatoria do eminente ministro Alexandre de Moraes. Verifiquei que alguns colegas, inclusive desta primeira turma, têm adotado uma solução diversa no sentido da improcedência das reclamações para determinar, permitir o julgamento das demandas a partir das ADIs 2110 e 2111. E estou evoluindo a minha compreensão para manifestar o entendimento de que a partir do julgamento dessas ADIs, como eu disse, que trataram da revisão da vida toda, em 2024,
houve a superação da tese do tema 1102 de repercussão geral, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000, quando fora indeferido o pedido de liminar nas mencionadas ações diretas de inconstitucionalidade. Nesse contexto em que houve pronunciamento do órgão máximo da Suprema Corte, com efeito vinculante e eficácia erga omnes, no sentido da superação da tese do tema 1102 de repercussão geral, entendo que os processos sobre o tema da revisão da vida toda devem voltar a tramitar. A livre tramitação dos processos sobre o tema 1102 prestigia o direito à razoável duração do processo e também ao que foi decidido, evidentemente, naquelas ações de controle concentrado. Então, a partir dessa compreensão, revejo o posicionamento anterior para alinhar o meu entendimento ao manifestado pela maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal para julgar improcedente esta reclamação. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido liminar. Como houve a angularização da relação processual, condena o reclamante ao pagamento de honorários de advogado, que fixa no valor de R$1.000, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, a ser executado perante as instâncias ordinárias, respeitada a justiça gratuita à hora concedida. Então, esse é meu voto. Faço, então, uma evolução da minha compreensão e ouço agora o voto do ministro Flávio Dino. Presidente, Pois não, ministro Alexandre. eu não tinha recebido, cumprimento primeiro Vossa Excelência, os colegas, doutora Cláudia, eu não tinha recebido o voto de Vossa Excelência. E, na verdade, nos vários julgamentos das duas turmas, a questão é meio empatada. E agora, recentemente, no embargo de declaração, nas ações diretas, ou até por sugestão do ministro Toffoli, houve uma modulação em relação a como aplicar a decisão da revisão da vida toda para aqueles que já tinham decisões favoráveis, o que, eu reitero, justifica até que esteja findado o julgamento das ADIs, a suspensão. Então, eu antecipo, independentemente do voto do eminente ministro Flávio Dino, que eu pedirei vista nessa reclamação. Então você viu aí, eu quero desde já agradecer a participação de vocês, a companhia de vocês no canal. Se puder, você inscreva no canal, se inscreva, deixe seu comentário. Eu agradeço a participação de vocês, o empenho de vocês é muito importante porque o julgamento ainda não acabou. Teve a decisão do ministro, eu já falei num dos meus vídeos, que você pode ver lá no Supremo Tribunal Federal qual foi a decisão na íntegra, né? Porque se eu for ficar falando tudo que foi falado ali, eu vou trazer para você um resumo muito grande e o vídeo vai ser muito longo, né? E nós sabemos que o tempo está corrido e você isso. Então, são pedacinhos, você que acompanhou, acabou de acompanhar aí, fala do ministro, você vai acompanhar agora uma outra parte, quando, se eu não me engano, o ministro Barroso ele fala, né, sobre composição, né, composição, você vai acompanhar uma partezinha do julgamento, eu vou colocar para você aí, ver se você consegue pegar um pedacinho, quando isso aí são sessões de julgamento que aconteceram antes, nas ADIs, não foi esse agora do dia 6, porque você sabe que foi virtual, né? Teve presencial, então tem partes e detalhes que talvez você não acompanhou. Então você vê que decisões, você vai ver nas decisões, nas próximas decisões dele, mas é como se a gente estivesse repetindo tudo de novo. Aí como os nossos aposentados, nossos amigos guerreiros que estão nessa luta querendo a revisão da vida toda, fica até assim, né? Talvez eu acho que eu já assisti esse vídeo, né? Mas são decisões que você precisa entender. Acompanha comigo aí o raciocínio.